Tudo bem? Como eu tinha dito no vídeo anterior, nós fizemos já a transformação para utilizar o bar graph direto nos displays. E é isso que eu vou mostrar. E esses bar graph, na hora que eu ligo o equipamento, que eu ligo a placa, estou ligando aqui os 12 volts, ele mostra o início de 5 segundos para fazer o reset, como o display está mostrando, e logo depois aparece no display número 2 os bar graphs completos, que você pode ajustar através dos potenciômetros rotativos, e ele muda automaticamente as barras das harmônicas. Então, o que acontece? Você tem possibilidade de utilizar igual um Hammond para você puxar as harmônicas, tá? Então você tem aqui todos os ajustes dos potenciômetros. Além disso, no display número 1, você tem a parte de informações de toda a placa. Você tem a frequência, você tem o preset, você tem todas essas informações. E quando você mexe no ADSR, que nem agora eu estou mexendo no ADSR, eu começo a mexer no ADSR, é mostrado uma curva do ADSR. E eu tenho condições de ver essa curva. Então eu posso ajustar o ataque mais longo ou ataque mais curto. Eu posso ajustar o decay, então eu posso ajustar um decay mais curto. Eu posso ajustar o sustain maior ou menor, que dá o volume. E também posso ajustar o release, mais longo ou mais curto. Então, essas informações que vocês estão vendo nos displays, agora eu vou mostrar em forma de som, como é que isso acontece. Porque esses ajustes vão facilitar muito ao músico de como ele pode ajustar o sintetizador e conseguir sons. Então vamos iniciar, por exemplo, tirando todas as harmônicas que estão aqui no drawbar eletrônico, que é o drawbar digital mostrado através do display número 2. Então eu tirei todas as harmônicas. Então na hora que eu toco na tecla, eu toco aqui na tecla, não tem som nenhum. Aí eu começo com o primeiro bar graph, ou a primeira que vocês estão vendo lá no osciloscópio, a senoide, que é o primeiro drawbar. Aí eu tenho o segundo drawbar, o terceiro drawbar, que aí eu posso ir ajustando, olhando no display, o quarto, o 5, o 6, o 7 e o 8. Com isso, eu tenho todas as harmônicas aqui ajustadas. Vamos agora ajustar o ADSR. Então eu tenho aqui o ataque, um ataque mais lento, pode ver pelo display, ou um ataque mais curto. Um decay mais longo e um sustain que pode diminuir até 0. Se eu tiver 0, ele vai fazer exatamente um som de ataque e decay. Mas se eu tiver um sustain um pouco mais alto, aí quando eu soltar a tecla, ele entra no release. Então, release rápido. Soltei a tecla, o som troca. Mas se eu quiser que eu solte a tecla e ele continue, então eu posso pôr um release bem longo. Eu vou trocar um pouco as harmônicas para vocês poderem ver melhor.
Agora eu ligo o vibrato. Liguei o vibrato, ele diz que o vibrato foi ligado no display 1. E o vibrato entra depois que o decay termina. Pode notar, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Então ele dá o tempo do decay. Se eu diminuir o decay, fazer um decay mais pequeno, o vibrato entra mais rápido. Se eu quero que o vibrato demore para entrar, então eu ponho um decay bem longo. Ele demora para entrar. E eu tenho essa curva que facilita muito ao músico, porque ela é uma visão do que o som, da envoltória do som. Aqui nós estamos com a mesma síntese de Fourier, que são as harmônicas. Agora, se eu apertar o botão Hammond, olha o que acontece. Primeiro ele muda para Hammond, no display 1, e altera completamente as harmônicas. Olha o som. Veja a diferença. Aqui é o Hammond. E aqui são as harmônicas. As harmônicas têm um som mais agudo, porque não tem o peso das curvas já ajustadas nos drawbars do 5 e 1/3, do 2 e 2/3 e assim por diante, e de um pé, porque nós temos agora o ajuste de um pé também. Vocês podem ver lá no bar graph. Na realidade, deixa eu ajustar aqui que a câmera está bem na frente. Olha lá, quando eu ligo o Hammond, automaticamente eu tenho um pé ajustado. Esse é o som do Hammond. Então a facilidade agora com o display é bem maior. Se eu ligar o contrabaixo, ele mostra que o contrabaixo foi ligado no display 1 e aqui ele entra o contrabaixo, junto com o Hammond. Pode ver que lá no osciloscópio eu tenho uma onda, eu vou desligar o Hammond, ó, vou desligar o baixo. As ondas são harmônicas. Vamos tirar todas elas para ficar bem nítido. Estou diminuindo aqui as harmônicas. Estou deixando apenas a 16 pés e a 1 pé. Tirar o vibrato também para facilitar. Vibrato off. Então eu tenho aqui. Aí eu ligo o contrabaixo. Veja que o contrabaixo, vou botar uma... No osciloscópio você vê a onda do contrabaixo perfeita. O som eu não sei se consegue porque é uma frequência bem mais baixa, né? Muito bem. Então, nós podemos ajustar qualquer posição dos potenciômetros, das harmônicas, e criando, na realidade, exatamente um drawbar, igual o drawbar mecânico que é utilizado no Hammond.
Da mesma maneira, nós temos a questão dos presets. Nós fizemos uma série de presets prontos. Então, na hora que eu chamo aqui um preset, por exemplo, preset de piano, automaticamente ele mostra a onda dente de serra, que no display 2, que foi a onda para gerar o piano. E no display 1, ele está mostrando, ó, eu vou mexer só no pouquinho de nada aqui para mostrar para vocês que ele é 0, ó, o sustain é 0. Então, o piano já veio e vieram todos os ajustes para o display 1 e mostrando que é utilizado a onda dente de serra no display 2. É claro que nessa situação eu posso alterar alguma coisa, eu posso desligar o dente de serra. Então, se eu desligo o dente de serra, ele passa para a onda quadrada, por exemplo, porque o dente de serra e a onda quadrada nunca estão juntos, ou é um ou é o outro. Aí ele mudou o timbre completamente. E posso desligar o dente de serra. Aí ele passa para harmônicas. Agora, tem um abafador aqui, que é o filtro. Que no caso nós temos um filtro. Eu desliguei o filtro agora. Aí dá para ajustar as harmônicas. Eu faço, então, temos a possibilidade de chamar um preset e esse preset pode ser modificado e gravado em outro lugar. É claro que tudo isso daí demora mais tempo, então eu já tenho os presets prontos. Vou chamar outro preset. Esse é um preset de onda quadrada. Então ele mostra a onda que está sendo usada para fazer esse preset, que é uma onda quadrada. Aqui já estão utilizando harmônicas, então ele mostra justamente os drawbars onde estão as harmônicas. Aqui é outro preset com trêmulo. Pode ver que os drawbars modificam completamente as harmônicas. Cada preset mostra um drawbar diferente. Aqui ele está usando onda quadrada e efeito de filtro. Que é um instrumento de sopro. Vocês podem ver aqui no ADSR que ele mostra um instrumento de sopro. Ataque lento. Um ataque lento, ó, eu posso mexer no ataque para ficar mais lento ainda, mas é um ataque lento, ó. Um pequeno decay e o sustain, que eu posso diminuir ou aumentar. É claro que sempre que eu chamo o preset, ele já traz direto as características do instrumento que foi gravado. Aqui ele está utilizando ondas senoidais harmônicas. E nesse caso, ele está misturando o string com as harmônicas. Então esses presets, eles foram feitos, claro, demorou mais tempo para fazer, mas são presets já prontos e o display sempre mostra. Por exemplo, esse preset tem onda dente de serra. E ele tem coros. Então no display número 1, ele mostra exatamente, esse aqui é o display número 1.
Então o display número 1 mostra os diversos botões que foram acionados. E o display número 2 mostra que tipo de onda foi utilizada. Aí eu vou para um outro preset. Preset de órgão normal. Queria mostrar nesse vídeo o uso do display como uma informação para o músico muito melhor do que simplesmente LEDs acendendo e tudo mais. Tá bom? Então fiquem para o próximo vídeo, que nós vamos ter mais informações. No próximo vídeo vamos dar a sequência de ajustes dos displays. E eu gostaria até de fazer uma pergunta. Nós fizemos o projeto com as harmônicas em potenciômetros rotativos. Eu gostaria de saber de vocês se vocês gostariam de potenciômetros deslizantes, como se fossem drawbars. Eu gostaria dessa opinião de vocês, tá bom?